Seja bem-vindo ao canal. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva. Vamos à mensagem de hoje. Mensagem do nosso querido irmão Vital Frozi, sobre a total limpeza do astral. Segue a mensagem de hoje. E finalmente o astral está limpo. Amados, as informações que nos são permitidas receber, dizem que neste final de semana, toda a limpeza do astral está concluída. Aos atentos, podemos dar esta tão esperada notícia. Afinal, lá se foram mais de 8 milhões de anos sob o domínio dos anjos caídos. Tais entidades sombrias, após suas fracassadas experiências sob a situação de desconexão da fonte, transformaram-se em piratas do espaço. Inicialmente, dominando todo o braço de Orion, transformaram-se em uma ameaça aos planos divinos, pois os espíritos capturados por tal organização dissidente da luz, eram submetidos à escravidão. Além de experienciar a dualidade, ainda teriam a consciência submetida a véu do esquecimento, pois a desconexão da fonte fez com que os espíritos subjugados esquecessem a sua origem, principalmente a ligação com o divino, ou seja, com a sua origem cósmica como centelha de luz. Quando tais anjos caídos se consideraram verdadeiros deuses, pois se viram na condição de criadores de outras realidades, iniciaram um trabalho de conquistas e capturas de outros orbes. A cobiça pelo poder os levaram ao desejo de dominar inclusive outras galáxias. Foi ali que as forças da luz iniciaram uma série de ações, a fim de conter o avanço desse exército trevoso. Com o cerceamento de seus movimentos, foram obrigados a ficar confinados no braço de Orion, que nada mais é que um braço na periferia da nossa galáxia, a Via Láctea. Mesmo assim, o Divino recomendou que as forças da luz interviessem na tentativa da rendição das sombras. Pouco a pouco, os milhares de planetas e estrelas confinadas foram sendo libertados. Sem alternativas, as sombras foram recuando até ficarem restritas ao planeta Terra. Mesmo assim, a sua derrota era uma questão de tempo. E para prolongar a sua sobrevivência, há cerca de 26 mil anos, estabeleceram uma quarentena ao planeta Terra. Essa quarentena representava a segurança das sombras, pois impedia que qualquer força da luz entrasse nela. Qualquer tentativa contrária, os malfeitores dariam fim ao nosso planeta, através de suas bombas de plasmatopletes Tangelete. A fim de resguardar o planeta, as forças da luz recuaram. Tiveram que aceitar um pacto de não intervenção. Enquanto isso, as sombras reforçaram suas defesas. Modificaram o eixo magnético da Terra, fazendo com que sua inclinação dificultasse a entrada de luz aqui. Com isso, a inércia da consciência humana aumentou ainda mais. As sombras também se preocuparam em fechar todos os portais estelares, impossibilitando assim qualquer tentativa de invasão externa. Destruíram as linhas lei, que são os pontos na superfície que levam a tais portais. Também suprimiram a energia da deusa, pois ela era uma ameaça aos planos dos escuros. Enfim, houve um retardo nos planos de libertação da humanidade terrana. Nas décadas de 70 e 80, milhares de espíritos começaram a encarnar aqui, com o propósito de iniciar um movimento de dentro para fora. Denominados crianças índigo, tinham como projeto de alma fazer um movimento intenso de mudança. Embora muitos se perderam exatamente por isso, pois seus anseios de mudança não foram bem compreendidos pela própria humanidade, um grande avanço foi conseguido. Foi ao menos preparado o terreno para a vinda das crianças cristalografia trevas. Sabendo disso, resolveram atacar. Na década de 90, aumentaram ainda mais o arsenal de bombas de plasma, desenvolveram variados tipos de implantes mentais, e tornaram a humanidade terrana ainda mais escrava. Tais implantes fizeram com que os humanos esquecessem ainda mais os já escassos registros que poderiam lembrar a sua origem na fonte. Com esse propósito, as sombras tentaram anular a função das crianças cristal que de fato começaram a encarnar, naquela década. Mas foi a partir de 2012 que tudo mudou. O nosso sistema solar, e a Terra obviamente, entraram no feixe de luz chamado cinturão de fótons, e mesmo com esse eixo magnético inclinado, a luz chegou muito mais intensa por aqui. Isso enfraqueceu sobremaneira as sombras, e, ao mesmo tempo, provocou um maior despertar das consciências humanas. Na medida que os espíritos cristalinos foram encarnando, essa luz também foi sendo ancorada, cada vez mais forte. Isso, aliado ao despertar coletivo que a luz proporcionou, mais e mais seres humanos foram engrossando o exército da luz baseado aqui na crosta terrestre. Preocupados com o despertar em massa, as forças trevosas se voltaram para a superfície e esqueceram um pouco do astral.
Tentaram de todas as formas desencadear a Terceira Guerra Mundial. Colocaram nos altos postos governamentais pessoas que se alinhavam com as forças escuras. Dominaram todas as classes dentro dos comandos da Terra. Isso foi a tentativa desesperada de sobreviver por aqui. Quando a massa crítica dos encarnados despertos atingiu um patamar necessário, a sua energia e sua consciência criaram uma força tal que começou a abrir buracos na grade magnética que mantinha a Terra em quarentena. E foi por esses buracos que as forças da luz iniciaram o contra-ataque. Milhões de naves e de espíritos do Exército da Luz se posicionaram dentro do sistema solar e também dentro das órbitas da Terra. Aos poucos, foram retirando toda a anomalia primária. As bombas de plasma foram sendo retiradas, primeiro na órbita alta, depois na média e finalmente na órbita baixa da Terra. Juntamente com tais artefatos, as entidades malévolas que comandavam os escuros, foram sendo capturados. Os que não aceitaram a retificação de seu espírito através do aprendizado em mundos recondicionadores, serão levados ao Sol central cósmico e dissolvidos até restar somente a centelha divina, o ponto de origem de todos nós. Não serão destruídos como muitos imaginam, mas terão que recomeçar como se somente agora fossem criados. Todas as maldades na Terra, cometidas pelos humanos contra os próprios humanos, sempre tiveram um comando no astral. Aqui, os encarnados maus, eram apenas os legítimos representantes das trevas, que obedeciam os seus comandantes. Obviamente, uma massa impressionante de humanos submetidos a implantes mentais, engrossaram e deram suporte a tais perversidades. Vale lembrar que os implantes têm a função de dominar a mente e as ações dos que estão implantados. Obedecem a determinados comandos como se fossem programas de computador. Por isso há quem os denomine de massa de manobra. Tais chips são implantados invariavelmente nos 3 chakras principais: chakra básico, para dominar pelo medo; chakra plexo solar, para dominar pela raiva e pela intolerância; e pelo chakra terceiro olho, a fim de dominar a consciência e a mente humana. Mas agora, esse comando baseado no astral, está completamente varrido das órbitas terrestres. Finalmente vai começar a remoção das entidades encarnadas que se prestavam ao serviço das sombras. Isso de fato merece uma comemoração especial, pois é o grande sinal que a separação do joio e do trigo vai para a etapa final. Como 2020 é o ano da verdade, muita coisa escondida ainda vai aparecer. Devemos estar preparados para o sentimento de compaixão, pois não será fácil aos que teimam em permanecer com seus corações endurecidos. A transição planetária segue os desígnios do alto. Nada vai impedir isso. A Terra finalmente vai ascender para um mundo de regeneração, deixando para trás a condição primitiva de expiações e provas. Mas se isso serve ao coletivo, como indivíduo, de nada servirá se você não fizer a parte que te cabe. Poderá, isso sim, engrossar a fila dos que deixarão a Terra para viver no exílio até que a sua alma esteja purificada e liberta de toda a energia oriunda da sombra. Eu sou o Vital Frozi e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Caso tenha gostado deste vídeo, compartilhe com amigos e familiares. Vamos espalhar a luz e o amor pelo planeta. Vitória do amor e da luz.